Vamos ao segundo tempo da coletiva de ontem, lá no Morumbi. Ainda estou me beliscando, puxando meu cabelo, pensei que eu estou sonhando acordado. Acordei, depois de fazer o exercício matinal, os youtubers que cobrem o Santos. Porque, como eu falei na análise do pós-jogo, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava uma goleada dessa, vendo os youtubers que cobrem o Santos, todo mundo tendo ataque epilético. O Rodolfo Gomes, que menos perdeu a pose. O Fábio Solano me matou de rir. Mas vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem lá no Morumbi, né? Depois da linda vitória sobre no nosso salão de festa, que é o Morumbi, campeão brasileiro lá em 89, em cima do São Paulo. Se eu não me engano, nas quartas contra o Corinthians, o 1-0 também foi lá, se eu não me engano. Se bem que não existia o Itaquerão, o Corinthians mandava jogos para Pacaembu, mas não lembro se contra o Corinthians foi no Morumbi ou se foi no Pacaembu. Foi 1-0 gol do Sorato também, como foi na final contra o São Paulo. Campeão brasileiro lá no Morumbi, 3-1 agora, né, no Brasileiro, 6-0 sobre o Santos. E outras milhões de histórias, né, de vitórias do Vasco no Morumbi contra o próprio São Paulo. O grande André Garoni, abraço André Garoni, né, ele fez um levantamento no canal dele. A última goleada do Vasco tinha sido 7-1 no São Paulo, né, com o Kaká em campo, o Romário em campo. O Romário deu um show. Estava tão fácil naquele jogo. Até falei, se não me engano, foi no pós-jogo ou no Desperta, né, que aquele jogo estava tão fácil que o Romário nem comemorava os gols, né, pegava a bola e botava no meio de campo para fazer mais gols. Foi aquele 7-1. Agora, mas fora de casa, é a maior goleada da história dos confrontos de Vasco e Santos pelo Brasileiro. Eu acho que nem na Taça Brasil, nem ainda no Campeonato Brasileiro, houve uma goleada tão grande entre os dois times. O Santos ganhou de 4-1 ano passado, ano passado o Santos estava disputando a Série B. Ano retrasado que o Stone pisou na bola, mas 6-0 é a primeira. Não, eu estou lamentando que o chute do Pumita não entrou, seria um golaço, seria o 7º. Já que o Neymar não participou do 7-1 da seleção, estava machucado, ele teria aí seus 7 para contar. Bom, vamos ao segundo tempo da entrevista de coletivo de ontem, que o técnico Fernando Diniz falou sobre os jogos passados que o Vasco criava, mas não aproveitava, e agora aproveitou. Veja. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Vasco, como se disse, é um gigante, é o gigante da colina. Acho que é um dia... Hoje o time fez jus ao hino, sua imensa torcida é bem feliz. E o time, como o hino fala, cantar de coração, a gente jogou de coração. Então, acho que foi uma vitória muito justa, muito merecida, não só pelo jogo. Acho que ela é merecida pelo trabalho que os jogadores estão desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente poderia ter ganho de 4, por exemplo, do Grêmio em casa. Se entra metade das bolas, a gente poderia ter goleado o Grêmio. A gente poderia ter ganho do Inter, a gente podia ter goleado, a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro, a gente podia ter ganho do Mirassol, e às vezes a bola não entra. Mas é um time que consegue, nos momentos difíceis, que o resultado não vem, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje. Em relação ao que você falou dos jogadores que começam a performar comigo, eu não acho que eles começaram a performar comigo, acho que eles estão performando comigo desde quando eu cheguei, esses que vocês citaram. Tanto o Coutinho, como o Tietê, como o Ryan. Então não é porque hoje foi 6-0 que iniciou o meu trabalho no Vasco e hoje começou a ficar bom.
a gente tem que dissociar um pouco o resultado daquilo que é o trabalho. O trabalho ele tem sido muito bom. O Vasco produz. Se vocês forem curiosos e pesquisarem como que o Vasco está nas estatísticas daquilo que acontece no trabalho, de chance criada, de pós de bola, de número de finalizações, a gente está figurando sempre na parte de cima. Então, o trabalho está sendo feito. Você fez tem uma outra pergunta que você fez, como é que era mesmo? A outra basicamente era mais um recado do torcedor vascaíno para o presidente do Santos que quis tirar a Não vou falar assim do recado. Eu acho que o Vasco ele é um gigante e o Vasco ele vai ser forte sempre e precisa ser respeitado tanto em São Januário, como no Morumbi, como no Wembley. Onde o Vasco jogar, o Vasco faz jus ao nome de gigante, que ele é um dos gigantes que tem no futebol mundial. Aqui, Diniz. Também falou sobre o Neymar, já que o Neymar saiu chorando de campo e o técnico vascaíno consolou o camisa 10 santista, veja. Eu sempre soube que a gente poderia jogar a bola sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência, a gente até treinou, ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino, e no treino já ficou boa essa formação, com o David mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9, e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando, o Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo, e a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem, ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos, a gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente os jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. E também falou sobre o Felipe Coutinho, né, que ele volta muito para ajudar na saída de bola. E ele falou dessa função no camisa 10, veja. Eu falei de falso 9, mas o Coutinho não mudou nada do que ele vinha jogando. Eu posso falar que estão jogando os dois 10, ou dois falso 9. E o Coutinho joga nessa posição e o Nuno jogou com o Coutinho, os dois jogaram na mesma posição, né? Flutuando e chegando no ataque. A importância do Coutinho para a gente, ela é muito decisiva, ela é muito positiva. Ele é um jogador que é o cara que todo mundo gosta de estar perto. Dos craques que eu trabalhei, provavelmente ele é um dos mais humildes, que é um cara que ele é comprometido com o trabalho, com as coisas táticas e com as coisas físicas. Vocês sabem que não é mistério para ninguém isso, que eu trabalho muito volume, muita intensidade. E o Coutinho hoje é um dos jogadores que mais trabalha no Vasco. Ele é um dos jogadores que tem mais volume de trabalho e mais intensidade nos treinamentos. E é um grande par meu nas questões táticas. É um cara que me ajuda muito, em tudo que você possa imaginar. Além disso, assim como o Neymar, para o futebol brasileiro é um presente ter dois jogadores dessa qualidade jogando aqui. Talvez sejam os dois maiores expoentes dessa geração 9-2 aí, que disputaram a Copa do Mundo, que ganharam a Champions League e fizeram tanto sucesso na Europa. Então tem uma importância, para o Vasco, o Coutinho tem uma importância muito grande, que excede o Vasco e tem muita importância para o futebol brasileiro. Eu acho que é sempre um presente para nós poder contar com um jogador desse brilho atuando aqui no Brasil. Não, o Coutinho, não sei se você está acompanhando o Vasco desde o início, ele sempre vai lá. Isso é uma orientação, isso é treinado, e ele gosta de ir lá. Às vezes a pessoa fala assim, por que ele vai lá? Aí tem gente que já me contrata e falou, por que o camisa 10 vai lá? Mas o cara viu o Ganso ir, viu aqui o Luciano ir, e às vezes o cara te contrata e questiona por que vai lá. Ele vai para poder jogar bem como jogou hoje e gostar de participar. Ele é um dos caras que eu peguei, que tem essa genialidade, que mais gosta de participar de todas as fases do jogo. Então ele foi lá, ele não vai deixar de fazer gol porque ele vai lá, ao contrário. Ele vai aumentar a chance dele mesmo fazer gol, que foi o que aconteceu hoje, e tem acontecido em outros jogos, e tem acontecido nos treinamentos. Em relação à torcida gritar meu nome, para mim é um motivo de muita alegria, porque todo mundo sabe que eu tenho uma conexão com a torcida desde quando eu vim aqui em 2021. E um dos motivos de eu voltar para cá é
o gosto que eu tenho de estar no Vasco e o carinho que eu tenho com essa torcida. Repetindo que essa torcida, hoje ela está cantando muito feliz, como faz parte do hino. Sua imensa torcida é bem feliz e a gente vai se esforçar ao máximo. Acho que os jogadores têm que ter essa incumbência de fazer a torcida do Vasco feliz de novo. E é muito bom ver o torcedor vascaíno feliz, porque é uma massa muito grande e é uma torcida que faz muito bem para o futebol também. É uma torcida diferente. É uma torcida que apoia de maneira diferente, que se coloca de maneira diferente, que canta de maneira diferente, e no momento ruim e no momento bom. Então, quando eu tenho um momento como esse, que acho, muito provavelmente, é uma das maiores vitórias da história do Vasco, um placar desse aqui no Morumbi. Então, acho que hoje é um dia para o vascaíno celebrar, mas muito, o vascaíno que está tão machucado ao longo desses últimos anos. O Neymar, eu tenho uma relação que a gente conviveu poucos momentos presencialmente, quase todos na seleção, mas eu tenho um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Eu gosto dele, eu acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. É um talento exuberante, às vezes eu falo que é uma aberração, o tanto de talento que ele tem. E sempre achei que uma das minhas missões, quando estive na seleção, de ajudar o Neymar. A ele não só reconhecer o talento e, de alguma forma, dar estabilidade para que ele consiga assim, colocar o talento dele sempre para fora. E eu tenho, de fato, um carinho bem genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem, não só no futebol, mas como na sua vida pessoal. Diniz. É isso, galera! Vamos comemorar, mas olha, na hora do boa noite, acabou a festa, porque quarta-feira a bola rola de novo. E como rola contra o Juventude, aquele jogo atrasado, que se venceu o Juventude e o Corinthians no final de semana, em São Januário, ganha uma gordura boa em relação à zona de rebaixamento, pode pular até a 10ª colocação, chega perto da previsão do presidente Pedrinho, que é o top 8, mas vamos aguardar. Lembrando que o Pedrinho chegou a confidenciar naquela última coletiva que a gente esteve presente, que ele chegou a pensar, ele teve uma proposta de vender o jogo para o Corinthians, contra o Corinthians, se eu não me engano era para Brasília também, por 4 milhões líquidos, mas o Carlos Amadeu aconselhou ele a não vender, ele acatou o conselho do Carlos Amadeu. Então, mas, Pedrinho, se for vender, venda para um Morumbi. A nossa segunda casa é um Morumbi. Aliás, quando começar a obra, em São Januário, do potencial construtivo, bota para o Morumbi. Beleza? Então é isso, galera. Até boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.